misericórdia dura para sempre. O que seríamos de nós sem a misericórdia de Deus, sem o amor dele? Por isso nós estamos aqui. Eu quero já cumprimentar todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Já tem pessoas aqui já ligadas aqui na rádio, resgatando vidas, com esse dia especial, esse podcast que Deus nos preparou, abençoado. Eu estou com um convidado aqui especial, o meu pastor aqui, Sérgio Fernandes, vice-presidente aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Casa Verde, meu pastor, meu amigo, carinho muito grande pelo pastor e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, evangelista Alexandre, é uma satisfação, uma alegria, né, estar com você aqui, nesse espaço maravilhoso, nesse podcast. Me sinto honrado, tá, pelo seu convite, e é impressionante como Deus é maravilhoso, né? Verdade. Deus preparou todas as coisas, eu já sinto a presença dele aqui, né? Isso é uma bênção, né? Amém. E vamos lá, vamos dissertar o assunto aí escolhido, vamos falar a palavra de Deus, e Deus vai ser glorificado mais uma vez, como tem sido. Eu tenho assistido alguns programas aqui, né? Olha. E eu vejo que realmente Deus está usando vocês aí para a honra e glória do nome do Senhor, né? Oh, glória. Amém. Deus abençoe, viu, pastor Sérgio? Eu já quero parabenizar o senhor também completou aí no mês de abril, que é um dia especial, né, que é do casamento. Verdade. E também no mesmo mês que eu completo com a minha esposa. Que bênção, completei, né? 16 anos com ela já. Glória a Deus. Eu digo 16 anos completo, 15 anos de casado. Certo. Então eu mando aqui um abraço à minha esposa Imaculada, que ela está aqui ouvindo, e também, né, uma paz do Senhor Jesus para a irmã Marisa. Muito Deus bem. continue abençoando esse casal maravilhoso. E para mim é uma honra, né, e até emocionante. O pastor Sérgio fez uma grande parte da minha vida ali na Decave em Jaraguá, e hoje estou completando 23 anos. E o senhor que me batizou. Que bênção. O senhor me batizou. Então, Eu te batizei? O senhor me batizou. Que bênção. Eu tenho as fotos, né, guardadas até hoje, quando eu era jovem, vamos dizer assim, vamos dizer da adolescência, né? Ainda é jovem. Ainda sou jovem, oh glória, amém. Então, assim, para mim é um privilégio muito grande, depois de o que Deus tem feito na minha vida, eu estar aqui com o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu quero dar os parabéns, né? Oh glória. Parabéns para você, para a irmã Imaculada, toda a sua família, né? Dizer que vocês são uma bênção, né? Graças a Deus, vocês são irmãos abençoados, né? Vocês têm nos ajudado e graças a Deus. E para minha esposa também, eu completei 35 anos de casado, né? Sim. Mandar um beijo para ela, um abraço, né? Estão acompanhando a gente aí, que Deus abençoe, né? Eita glória. É uma bênção. Pode falar? Obrigado. Não entendi. Você falando aqui? Olha aí, pastor. Casa do fundo? Peraí. Até que a gente já nos acerta. É assim mesmo, pastor? Pastor, eu quero que antes de iniciar aqui as perguntas ao pastor, né? Certo. Esse podcast abençoado, que fala aqui sobre santidade na igreja, né, nos dias de hoje. E é um tema muito forte, muito complexo, porque nós estamos vivendo uns dias difíceis. E nós sabemos também que Jesus está à porta. Verdade. E nós precisamos a cada vez mais buscar a santidade em Deus, né? Certo. Buscar a presença dele, andar nos seus conceitos, né, nos seus preceitos também. E eu fico muito pensativo nos dias de hoje. Mas antes, pastor, eu quero mandar um abraço aqui ao povo de Teoflotone, quero mandar um abraço ao pessoal também ali de Ipatinga, Macapá,
o povo também de Estados Unidos, que nós temos alcançado, Paraguai e Argentina, e a Itália. E a Itália também. Louvado seja Deus. E o povo da Zona Sul, Zona Leste, o povo que está ligado também na ADCAV Jaraguá ali, que é um povo abençoado. Mandar um abraço também ao meu pastor, que é o pastor Antônio, o pastor local. Que Deus abençoe grandemente. Pastor Sérgio, primeiramente eu queria que o senhor falasse um pouco. Eu fiz até uma colinha aqui. Certo, eu também. Para perguntar se o senhor sempre foi do ADCAV Jaraguá, do ADCAV da sede ali, ou o senhor vem de outro ministério? O senhor pode falar um pouquinho da sua história antes da gente entrar nesse... Falo com toda satisfação. Eu aceitei a Jesus ali na ADCAV, na Assembleia de Deus da Casa Verde, né? Aproveitar e mandar um abraço para eles, né? Certo. Mandar a paz do Senhor para todos os irmãos que acompanham você aí. Em 1981, aproximadamente aí há 43 anos atrás, sim, eu aceitei a Jesus ali na Assembleia de Deus da Casa Verde, no antigo templo, né? Que era ali na Valdemar Martins, 495. Ah, é? Hoje nós estamos no 557, eu aceitei a Jesus ali. Em 1981, sendo mais preciso, 7/5 de 1981, eu aceitei a Jesus ali. Tinha por volta de uns 12 anos, mais ou menos, né? Que eu conhecia a palavra de Deus, conheci o Senhor Jesus. Me batizei nas águas em 1983, né? Sim. Ali, logo após aceitar Jesus, demorei um pouquinho, mas me batizei nas águas em 1983. Fui batizado com o Espírito Santo em 1985, né? Da Assembleia de Deus, a gente sempre guarda essas datas aí, né? Batizado com o Espírito Santo. Não foi ali no templo, na Valdemar Martins, foi numa congregação que nós tínhamos lá na rua, perto da Rua Zilda, né? Sim. Era uma igrejinha pequena, inclusive era o pastor Alexandre que estava pregando, que hoje é o nosso pastor presidente, né? Aproveitar e mandar um abraço aqui para ele. Isso. Em uma das suas pregações ali eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Ali me casei em 1990 com a irmã Marisa, né? Nos casamos, temos 2 filhos, o Bruno e a Beatriz, né? E, enfim, o meu início, assim, foi sempre na Assembleia de Deus mesmo e na Assembleia de Deus da Casa Verde. Fui consagrado a presbítero, irmão Alexandre, em 1993. 1993. Fazem aproximadamente 32 anos. 32 anos. Que eu fui consagrado a presbítero pelo pastor Delfino Brunelli, ali na Casa Verde, né? Depois, em 1996, eu fui consagrado a evangelista, também pelo pastor, que era o nosso antigo pastor presidente, né? Antes do pastor Alexandre Maximiano de Sá. Depois a evangelista, em 1996, né? E consagrado a pastor, eu fui mesmo em 2004. Mas de ministério, pela graça e misericórdia de Deus, a gente está aí com 32 anos, né? Certo. E hoje pastoreando a igreja local, né? Pastoreando a igreja sede, né? Pastor Alexandre é o presidente, hoje eu sou o primeiro vice-presidente, pela misericórdia de Deus. Sim. Estamos fazendo a obra de Deus ali com muito afinco, né? Com muito amor, dedicação, né? E zelo, né? E zelo. Zelo pela obra de Deus, zelo pela casa do Senhor, né? É verdade. Outra pergunta que eu queria fazer ao pastor é referente sobre a questão dos ministérios, né? Que tinha. O pastor comentou que o ministério iniciou ali, né? Era na Valdemar Martins? Isso, na Valdemar Martins. Que era na época do pastor Delfino Brunelli. Na época do pastor Santo Brunelli. Santo Brunelli. Santo Brunelli foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus, Ministério da Casa Verde. Sim. Depois veio o irmão dele, o pastor Delfino Brunelli, e o terceiro e atual pastor presidente é o pastor Alexandre Maximiano de Sá, certo, que já é o atual presidente há aproximadamente aí 15, 16 anos, né? Sim. Eu comecei como segundo vice-presidente, né? Depois, quando o pastor Alexandre assumiu a presidência, eu passei para primeiro vice-presidente, né? Estamos até hoje, né? Pela graça e misericórdia de Deus.
E como o pastor se sente assim bem honrado, né, como o segundo, né, segundo vice-presidente da igreja. A gente sabe que não é fácil, né, pastor? Verdade. É uma responsabilidade muito grande. E assim, a gente vê o termos de amadurecimento, né? Eu digo em todos nós, seja uma pessoa que é diácono, seja um presbítero, seja um evangelista, a gente vai crescendo a cada dia, né? A gente vê como é tão árduo, né? O ministério, né, de um pastor, o que o pastor passa, as suas dificuldades, as suas noites, né? Muitas vezes sem dormir, almas, né, preocupadas para poder ajudar, verdade. Visitas que às vezes são momentos importunos, às vezes de sonos. Então, assim, antes do pastor entrar nesse conceito aqui dessa questão de igreja, o pastor contar um pouquinho dessa experiência, né, como pastor, digo que é um cargo bem... muita responsabilidade. Muita. Pastor, contar um pouquinho assim do momento, eu digo assim, relevante, a sua experiência em visitas. Qual são essa experiência que o pastor adquiriu, que mais marcou, assim, seja uma parte de pessoa que estava com um problema de saúde, seja físico, psicológico, psicossomático. Que o pastor contasse um pouquinho assim, de uma experiência que o marcou. Sim. Só fazendo uma observação, evangelista Alexandre, eu também passei um período de 12 anos dirigindo uma congregação nossa, aqui próximo de nós, né? Na Zona Norte, aqui no Jardim Ondina, na rua Silvio Bueno Peruche, 685. Meu Deus! Foram 12 anos que nós passamos aí, fazíamos muita visita, pregando, ensinando a palavra de Deus na escola dominical. E falar assim, sabe, da minha igreja e também do nosso ministério, eu falo com muito orgulho. Né? Orgulho santo, né? Um orgulho santo, né? Porque realmente a nossa igreja é uma bênção. Nós estamos ali na Valdemar Martins 557 há quase 70 anos. São quase 70 anos de história, né? E graças a Deus que durante esses 70 anos, né? Hoje você é um evangelista também da igreja, né? Do Ministério da Casa Verde. Nós fomos bem orientados, ensinados, né? Doutrinados, né? E isso é muito bom, né? Ser pastor não é fácil. Não. Você tem que... Tem muitas pessoas que são pastor, mas não tem aquele compromisso sincero, né? Com a igreja, ser fiel a Deus, ser fiel ao pastor, ser fiel à igreja. E eu sempre levei isso muito em conta, tá bom? Respeitar o ministério, a diretoria da igreja. Claro, tem momentos que é difícil, tem momentos que a gente tem muita dificuldade, né? O pastor tem que trazer uma palavra de conforto para a igreja, de exortação, tem que visitar o doente, o oprimido, o cansado, tem que visitar famílias, né? E é isso que nós procuramos fazer ali na Assembleia de Deus, o Ministério da Casa Verde, como outras igrejas também. Eu estou falando exatamente dessa forma porque estamos relacionando ali ao nosso ministério e porque nós estamos lá há quase 45 anos já e hoje como primeiro vice-presidente e pastor local, né? O nosso pastor-presidente está na ativa, tem feito a obra de Deus também, mas estamos ali de braços dados, com outros pastores também, né? Mas temos dividido o trabalho ali. Os irmãos têm ajudado muito, cooperado bastante, né? Temos outros pastores lá que são atuantes também, né? Até da nossa diretoria, né? Isso, verdade. Ensinando na escola dominical. Temos uma escola dominical muito positiva, né? Com uma representação muito boa, né? E enfim, né? Ser pastor, você está na ativa, é difícil. É Deus que nos dá graça. É a graça de Deus, sabedoria, né? Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá da sua direção, né? Porque tem dia que não tem horário. Verdade. Muitas vezes nós não temos um sábado, não temos um domingo disponível, né? Eu até pensei, né? Esse último feriado que teve, eu não tive feriado, porque eu tive compromissos com a igreja, né? Mas foi edificante, né? Foi abençoador. E Deus tem feito milagres ali também, pessoas têm sido salvas.
temos recebido um número muito positivo de visitas. Meu Deus. Teve um culto, sem ser esse domingo no outro, eu fiquei assim, meu Deus, quanta gente diferente, né? E é Deus que tem trazido essas vidas, né? E até mesmo através da divulgação, né? De programas como o teu aqui, o teu podcast, né? Sim. Eu sei, sempre você está falando, Assembleia de Deus da Casa Verde. Isso. E no YouTube, o nosso YouTube ali é Adcave 100, né? Nós temos o nosso Instagram também, né? AD Casa Verde. AD Casa Verde. AD Casa Verde, né? Isso, eu sigo lá também. Enfim, eu vejo um resultado muito significativo, né? Porque aqui também é um agradecimento, né? A você, né? Amém, pastor. Pela obra que você tem feito aí, que você faz parte, né? É como diz aí fora, nós somos um time, né? Sim. Mas um time vencedor, né? Estamos vencendo, né? Para a glória do nome de Jesus, né? É verdade. Disparando aqui as mensagens aqui, pastor. Deus é maravilhoso. O pastor me falando assim faz lembrar, né, momentos muito bons. Momentos bons ali na ADCAV, na sede, vamos dizer assim, na sede, né? Isso. Porque na verdade, eu fui criado ali. Então, assim, Deus é muito bom. Verdade. Muitos milagres que Deus tem feito, promessas que Deus tem cumprido. Então, eu posso dizer que nós temos frutos, né? Se a gente chegamos até aqui, primeiramente, a misericórdia de Deus, e porque a gente teve bons instrumentos, verdade, né? Que nos auxiliou, que nos ajudou, um puxão de orelha. Pastor sabe, né, pastor? E eu lembro muito bem, porque quando eu fui para a sede, na Valdemar Martins, eu era muito jovem. Então o tempo vai fazendo a gente amadurecer, e hoje aqui, por isso que eu falo que para mim é um privilégio muito grande. Verdade. Eu lembro, viu, quando você chegou lá. Né? Tudo tímido, né, pastor? Deus foi fazendo essa transformação na minha vida. E uma coisa que eu nunca esqueço do pastor, as palavras que o pastor sempre falava. Na época da irmã Olga, da irmã Aurora, sim. A irmã Aurora falava assim, e aí, pastor, o evangelista, como é que tá? Eu era nem evangelista, né? Nem era ainda, era presbítero na época. Aí ela falava, tá pregando? Aí o senhor falava, precisa melhorar mais. Precisa então, melhorar. assim, isso me fez amadurecer muito a cada dia. Eu fui muito discipulado, doutrinado, corrigido, entendeu? Sim. Às vezes de uma forma que você não espera, mas eu recebi aquilo como, sabe, algo assim que ia melhorar o meu ministério. Verdade. E realmente, pela graça e misericórdia de Deus, me fez... Assim, é o tema que você escolheu hoje aqui, né? É um processo, né? Processo. E o processo de Deus é maravilhoso, né? Muitas vezes, em algumas ocasiões, é dolorido, né? A gente sofre, mas Deus sempre tem o melhor, né? Para a nossa vida, para a igreja, né? É verdade. Jesus disse assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, né? Então eu e você, todos nós somos frutos, né? Já de pastores que tinham o zelo pela palavra, né? Pastor Alexandre também tem um zelo pela palavra. Tem que pregar a palavra, né? Verdade. Como pastor, nós vamos ensinar. E hoje eu ensino isso, né? A gente aprendeu dessa forma e vamos falar de Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, e não inventar muita moda, não. Tem que ser Bíblia, né? Tem que ser Bíblia. É uma palavra que o Senhor sempre fala, né? Que eu lembro na última vez que a gente foi ali não é o Francisco Morato, no congresso, que acompanhou o pastor, junto com os obreiros. Sim. E o pastor falou assim, eu passei de uma fase da minha vida que eu não me preocupo mais com o que eu vou falar, né? Agora eu falo e assim... A gente chega a um tempo de amadurecimento que a gente vê que é o que as igrejas precisam entender, que a palavra ela precisa ser pregada. Sim, verdade. E a palavra ela é confrontada, é confronto, porque a gente precisa ser mudado, é um discipulado dentro de nós a cada dia, né, pastor? Então isso vai fazendo a gente amadurecer. Eu digo por mim mesmo, né? Por minha pessoa, a gente chega em um patamar espiritual que a gente fica tentando entender, meu Deus, que evolução. Exatamente. E eu louvo muito a Deus ali pela vida do pastor Antônio, lá do Jaraguá, porque colocou ali, né, colocou uma responsabilidade ali no culto de quarta-feira, então isso vai fazendo a gente amadurecer cada vez mais.
Então a gente começa a ter uma visão das igrejas e uma visão do que é ser um líder, né? E a gente começa a ver como as coisas vai se encaixando e não é fácil. Não é fácil. Mas a cada, vamos dizer assim, tropeço que a gente dá, a gente aprende. A gente vai amadurecendo. E esse conceito aqui que Deus nos deu sobre a relação das igrejas, né? Que a santidade, tudo ele engloba. Tudo engloba. Engloba. Ele traz aqui a gente no mundo espiritual bem mais elevante. Porque o que a gente se torna a cada dia, né, pastor? Verdade. Faz a gente enxergar que as igrejas precisam levar uma vida mais santa e plena na presença dele. Você falou assim, para mim mencionar um pouquinho sobre o fato de a gente ser pastor, pregar, sim, exatamente. Visitar, né? E quantas vezes eu desci do púlpito assim, meu Deus, será que essa palavra atingiu alguém? Né? E acontece comigo assim, costumeiramente, porque a gente quer que almas sejam salvas, sejam libertas, tenham um encontro com Deus, né? É verdade. E eu falo, Jesus amado, é o meu jeito assim, eu subo no púlpito pedindo misericórdia e orando, né? Para que Deus venha usar como instrumento, né? Exatamente. E pela graça e misericórdia de Deus, Ele tem feito maravilhas, né? Maravilhas. Bênçãos, né? E muitas vezes não é muito pular, não é o gritar, mas é como você falou assim, a gente não está tão preocupado, o resultado é Deus que vai dar. Porque a palavra de Deus, ela prospera, né? Ela atinge o alvo, né? Então, é o Espírito Santo, né? A gente ora, que o obreiro tem que ter uma vida de oração. Exatamente. Como nós dissemos na última reunião de obreiro, que foi realizada ali na nossa igreja sede. O obreiro tem que ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, exatamente. Santificação. Né? Aí envolve várias coisas, né? O jejum, né? A comunhão com Deus, etc, etc. Mas assim, e eu fico feliz também de saber que você está lá no Jaraguá, né? Sim. O pastor Antônio, que é uma bênção, né? É uma bênção. E dizer para você, e para toda a sua audiência aí, e com todo respeito isso, é claro que você está numa igreja, nós somos uma igreja maior porque somos uma igreja sede. Verdade. Espaço físico, quantidade de pessoas, gente, etc. Mas quando você está em uma igreja menor, parece que você aprende muito mais. Você está mais próximo dos irmãos, você está... não tem tanta gente, embora lá tenha uma boa cooperação, é claro. Eu queria que você me entendesse assim. Você está mais em contato com os irmãos, você é mais solicitado. Verdade. Pô, ajuda aqui, irmão, ajuda ali. E tem você e você para fazer. Claro, isso dentro de uma corrente de irmãos, né? Entendo. E você aprende. Eu cresci lá na Assembleia de Deus também da Vida Espanhola, quando eu fiquei um tempo lá, eu fui, pela misericórdia de Deus, fui líder da mocidade, líder dos jovens, mocidade e jovens é o mesmo, né? Líder dos adolescentes, dei aula na escola dominical, preparava congresso, eu cresci muito, eu aprendi muito. E na sede também a gente chegou a fazer isso, né? Mas assim, o que eu quero frisar é assim, o aprendizado é sempre bom, né? E na prática. Na prática. Eu sei que é um evangelista, que é um ganhador de almas, vai lá e prega, e Deus tem abençoado. Por quê? Porque você vive isso, né? Você vive a palavra, né? Verdade. Você vive, você tem a sua vida de comunhão com Deus, você tem a sua família, você tem os seus filhos, você tem a sua igreja, que você tem o seu pastor, que você presta uma satisfação, como você sempre fez, né? Verdade. Enfim, temos as nossas falhas? Temos. Sim. E não são poucas, não. Mas Deus tem dado graça e misericórdia, né? É verdade. O pastor, interessante, né? O senhor falou da questão já que a gente falou da administração, e a gente entra aqui já no tema, a gente começa a não nos preocupar mais com a questão de movimento, e a gente, isso se torna um amadurecimento. Verdade, verdade. Porque quando a gente é menino, a gente pensa como menino. Isso, Mas vai chegando um tempo na nossa vida que a gente ou amadurece ou a gente apanha na vida. É verdade. Se você vai ficar a vida inteira estacionada na mesma forma, a gente precisa amadurecer em muitas coisas, em muitos aspectos. E hoje eu vejo que a palavra ela tem que ser pregada mesmo. De uma forma mais abrangente. Eu como pregador, assim, né, o pastor conhece muito bem a minha caminhada como itinerante. A gente passa por algumas determinadas igrejas
E antigamente a gente pensava de uma forma. Mas como hoje essa coletividade, assim como o pastor falou, que é por ser mais próximo dentro, né, de uma igreja menor, né, que o pastor estava dizendo, de ser mais requisitado, isso aí faz a gente amadurecer muito mais. Muito. E a palavra de Deus a gente se acaba pregando de uma outra forma. Hoje eu não me importo mais se eu vou retornar ou não, mas eu me importo se a alma, né, se a palavra vai ser penetrada dentro dela e ela vai ter uma vida de transformação, porque sem transformação, né, pastor? Evangelista Alexandre, as pessoas querem muito elogio. Querem aplausos. Eu não ia falar isso, mas já que o senhor já falou. Não sei se eu posso falar Pode isso. Falar, Mas os obreiros, claro, não posso generalizar, né? Sim. Existem pessoas que pensam igual a gente e têm um testemunho igual ao nosso, enfim. Mas os pregadores, né, somente os mais jovens, vezes, né? E não há necessidade disso, né? Porque a glória é de Deus, a honra é de Deus, mas existe aquela vaidade, aquele ego, né, da pessoa. Nossa, hoje eu preguei bem. Inclusive tem um dos pais da igreja que ele, quando desceu de uma de suas pregações, um irmão chegou para ele e falou assim: olha, o senhor pregou muito bem hoje, parabéns, hein? Aí ele falou assim: o diabo já disse isso para mim lá atrás, que eu tinha pregado muito bem. Meu Deus! Então a gente precisa vigiar. Né? Porque muitas vezes você prepara uma mensagem e é lá no púlpito, é lá na hora, né, que os espíritos, como pentecostais que nós somos, né? Sim. Não que outras denominações também não tenham exatamente dessa forma, né? Mas estamos aqui com 2 assembleanos, né? Sim, é verdade. Então E na hora que você vai pregar, você tem a mensagem, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar, tem que preparar, né? Não é esse negócio que na última hora, não. Você tem o estudo, você preparou, né? Tanto é que nós temos curso de teologia. É verdade. Nós temos lá o CETAD, né? Quase 45 alunos, né? E é verdade. E Deus tem abençoado, Deus tem... O pessoal está estudando a Bíblia, a teologia, mas sempre com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Usando, né? E é interessante, né, pastor, que a cada dia nós observamos assim que não sabemos nada. Todo dia aprendemos algo novo da parte de Deus. Todas as vezes que a gente abre a Bíblia, a gente pode ler 20 vezes o Salmo 91, mas todas as vezes a gente vai aprender alguma coisa ali naquele Salmo. E eu tenho visto isso, eu falo, meu Deus... Talvez, acho que a idade, né, pastor? Vai a gente amadurecendo, né? A gente olha e fala, não sei nada. Senhor, eis-me aqui, me ensina. E eu gosto muito de ouvir pregação de pastores até mais experientes. Eu também. Eu não tenho doença de pregar. Eu falo assim, tem obreiro sem doença de pregar. Ele tem que pregar, eu não tenho isso, graças a Deus, eu não tenho essa vaidade. Eu tenho outros problemas, mas esse aí... esse aí o pastor... esse aí eu não tenho, né? Pastor... antes aqui já vou entrar, fazer a pergunta aqui ao pastor. Eu já quero aqui pedir para os ouvintes mandarem a mensagem de texto, a pergunta ao pastor. Né? Eu vi que chegou um monte de mensagem aqui, até a minha esposa aqui está compartilhando, mandando aqui um abraço, no que seja Deus. Eu quero pedir para os ouvintes mandar a mensagem de texto no 11 93951 0185. Eu vou repetir, 11 93951 0185, mande aqui a sua mensagem de texto, né, para o pastor Sérgio. Se tiver alguma pergunta, pergunte a ele. Amém? E eu tenho a certeza que Deus vai abençoar tremendamente. Amém, pastor? A primeira pergunta aqui, o que é santidade no meio da igreja, né? Tá bom. A santidade... Bom, a pessoa, quando não conhece o Evangelho, ela entrega a sua vida para Jesus. Ela tem um encontro com Cristo, né? Ela conhece o Evangelho, a palavra de Deus, e ela é salva imediatamente. Sim. Porque ela abriu o coração, ela reconheceu que Jesus é o Senhor e é o Salvador. Agora, você está me perguntando o que é a santidade. A santidade está dentro daquela doutrina lá que de vez em quando eu costumo dizer que está meio fora de moda, né? Que é a santificação. Santificação. A Bíblia diz: buscai ao Senhor e a santificação, né?
sem a qual ninguém poderá vê-lo, né? Poderá contemplá-lo. Né? Então, a santificação ela é um processo. Ela é diferente de salvação. Né? A pessoa é regenerada e é um processo longo. Ela é um processo bem demorado. Então, a Bíblia, ela define santidade, né? A santidade significa estar separado para Deus. A pessoa que se propõe, né, ao aceitar o Evangelho, viver para o Senhor, viver para Deus. E não é de um dia para o outro. Sim. Nós, como pastores, temos que ter muita paciência, né, com aqueles que aceitam o Evangelho, né, que estão vindo, né, como novos convertidos, né. É um processo contínuo, né, de transformação, onde a pessoa vai se aproximando de Deus, se aproximando do Senhor, né, e aos poucos, né. Sim. E envolve muito, assim, você, como eu disse aqui, a separação, separar-se do pecado, né, e das coisas mundanas, dedicando-se completamente a sua vida, né, a Deus. É claro, a pessoa tem os seus afazeres, certo, tem as suas tarefas, o seu trabalho, a sua escola, a sua família, mas concernente a esse tema, o que é a santificação, o que é santidade, é a pessoa se dedicar a Deus, se afastar do pecado, né? Como a Bíblia diz, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Mas não é de um dia para o outro. Tem pessoas que, né, demoram mais do que as outras, né? E cada um é de uma forma, né? Pode ser que você foi de uma maneira e comigo foi de outra. Mas até hoje, por exemplo, eu citei aqui, eu tenho quase 32 anos de ministério, 45 anos de igreja, até hoje temos que vigiar. É verdade. Por causa da velha natureza. Né? É verdade. A gente aceita Jesus, mas ele não deixa de ser homem, né? A gente continua sendo pecador, né? Sim. Agora somos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus, né? Então a gente precisa sempre estar vigiando quanto a isso aí, né? Se separar, né? Sim. É aquele Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua palavra medita de dia e de noite. Eu costumo dizer assim que são pequenos detalhes que engrandecem a presença de Deus na nossa vida e a nossa santificação. O crente pode ir em todo lugar que ele desejar? Não. O crente pode falar o que ele quiser, qualquer coisa que ele quiser? Também não. O crente pode pensar o que ele quiser? Precisa vigiar, porque a santificação é você se separar, né, de certas coisas, né, que entra aí dentro da pureza, né? Certo. A Bíblia enfatiza a importância da pureza do coração, né, e também da mente, né? Você vai evitar certos pensamentos, você vai evitar certas ações, né, que não edificam, né, e que não glorifica a Deus, que não exalta a Deus. Se você me permitir, tem um texto aqui, pode falar, Bíblia, pastor, fica à vontade, viu? Que eu anotei, que é exortação à santidade, Colossenses capítulo 3, né? Certo. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 8, é um capítulo, né? Paulo escrevendo, a igreja de Colossos, né? E ele é bem enfático aqui, mas agora, né? Despojai-vos também de tudo. Olha a santificação aqui, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Eu vejo aqui nesse texto, quando Paulo escreve aos irmãos de Colosso, né, ele exortando ele, né, ele diz isso, né, certo. Evitar, né, despojar, ele usa o termo aqui, despojai-vos, né, de tudo, ira, cólera, malícia, maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Um crente que fala muito palavrão, nome sujo, que não convém, ele está santificando? Não. Não está. Uma pessoa que maltrata o seu irmão, dentro do contexto de igreja, logo que o nosso assunto aqui é a santificação. Sim. Ele maltrata, não respeita, ele está vivendo em santificação? De jeito nenhum. Não está. Eu estou falando bem na prática, tá? Sim, bem realista, né? E a prática que eu vivo, pela Sim. graça e misericórdia de Deus, né? A Bíblia diz, não saia palavra da vossa boca, né?
sem antes você meditar, né? Sim. Você tem que pensar, né? Seja a vossa palavra agradável e temperada como sal, né? Você vai fazer 1 quilo de feijão, você põe 1 quilo de sal? Não dá. Não dá. Você vai fazer 1 quilo de feijão, na panela você põe um pouco de sal para temperar. Para temperar. Então a santificação, ela está incluída aí dentro. É verdade. A maneira que você age, a maneira que você se veste, se comporta, também está, né? É claro que a santificação, ela é mais interior do que o exterior. Certo. Né? Tem a ver com costumes? Não muito. Embora os costumes que nós temos, nós precisamos preservar. Os usos e costumes, né? Que tem nas igrejas. Mas a santificação não está na roupa, a santificação não está nos cabelos, né? Às vezes cabelos longos, nada contra. Se a pessoa quiser, né? A santificação não está na roupa, não está tanto no exterior da pessoa, embora é muito importante. A pessoa ir para a igreja, né? Bem arrumada, bem comportada. Isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Né? Vale para os dois. Vale para os dois lados. Só pensar, só para as mulheres, não. Tem homem que não controla a sua língua. Opa! Né? Será que ele está santificando? Não está. E vice-versa. Ou vice-versa. Né? Então a gente tem que vigiar. No trato em casa, santificação. Muitas vezes a gente pensa que a santificação ela está só dentro da igreja ali, mas não é. Certo. É onde nós estivermos. Se você quiser me cortar qualquer hora, você não, fala. É que o pessoal vai mandando mensagem e aí eu vou só anotando as principais. Pode falar à vontade. A santificação ela envolve o seu relacionamento com a tua esposa. Sim. O seu relacionamento com os seus, a forma que você trata, né? Sim. O teu vizinho. Então são vários aspectos que envolvem, né, aí a santificação. É se separar para Deus, né, para a glória do nome do Senhor Jesus. Né? O Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Né? Então o crente vai brilhar como... Alguém vai olhar para o evangelista Alexandre e vai falar, olha, Jesus está na vida dele. Mas por que isso? Porque lá no seu interior você tem um testemunho, né, que glorifica a Deus, porque você se santifica, né? Não é só o seu exterior. Não é só você com a Bíblia na mão, não. Mas você no meio da sociedade, no trabalho, onde você estiver, etc. Eles vão ver, esse sujeito aí é crente, ele fala diferente. Né? É verdade. Ele não se contamina, né? Então, é essas coisas que a gente entende, né? Como santificação, né? Porque como diz o texto aqui, ainda em Colossenses 3:5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha a santificação. Santificação. Né? A carne, né? O desejo interior, o velho homem, porque o pecado, ele degradou o homem, né? O seu interior, a sua comunhão com Deus, degenerou, desintegrou, manchou, né? É como uma roupa suja, né? A pessoa chega na igreja pela primeira vez, tentando exemplificar aqui, né? Ela entra com a sua alma suja. É verdade. Mas os seus pecados são perdoados, né? E ela torna-se uma nova pessoa e ela começa a buscar a Deus. É verdade. Quando eu cheguei na igreja, eu pensei que todo mundo era santo. Eu olhava assim, eu falei, meu Deus, só tem santo aqui. Mas eu vi que são pessoas pecadoras, que tinham defeitos, como eu tenho, mas estão buscando a Deus, buscando a perfeição, né? E nós vamos chegar à perfeição, sabe quando, evangelista Alexandre? Olha, só lá na glória. Aqui nós temos que praticar a santificação, sabe quando? A Bíblia diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Meu Deus. Isso é santificação. Em amor, hein? Em amor. Em amor. É você amar o teu inimigo. É você suportar aqueles que são difíceis. Isso é santificação na prática. Meu Deus. Não sei se eu estou sendo claro. Está sendo claro, bem realista, né? Então eu estou falando aqui de separação, pureza, transformação. A santidade é um processo de transformação, onde a pessoa cresce na fé, né? Na sua fé. Certo. E ela vai se tornar mais semelhantes a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Né? Certo. Qual o maior exemplo de santificação que nós temos?
Jesus Cristo. Ele foi santo, ele foi perfeito em tudo. Então nós buscamos, né, como o apóstolo Paulo diz, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Exatamente. Então no aspecto da santificação a gente vê isso. Jesus sendo santo, né? Mas veja bem, mesmo ele sendo santo, ele almoçou com pecadores, né? Perdoou pessoas prostitutas, ladrões, né? Então, envolve aí a santificação? Sim, envolve. Sim, e muito, né, pastor? E muito. E muito ainda. É verdade. Pastor, eu tenho duas perguntas, né? Na verdade, dos ouvintes. Mas continue mandando aí. 11 9 76. Opa, errei. 11 3951 0185. 11 9 3951 0185. Lembrando que nós estamos ao vivo, né, pastor? Aqui diretamente da rádio, Resgatando Vidas. Explodiu de mensagem aqui. Eu não vou conseguir anotar todas as mensagens, mas continue mandando. Depois eu vou anotar aqui e mando para o pastor. As perguntas aqui. Pastor, eu tenho uma pergunta da Bruna. Anotei correndo aqui, viu, Stephanie? Anotei correndo. É da Bruna de Ipatinga. Ela perguntou assim, como se aproximar de Deus, mais de Deus, né? Muito bem. Dentro do aspecto da santificação, ela é posicional e educacional. Meu Deus. Precisava mais de 3 horas de 3 programa. horas. Só para explicar. Mas, dentro do aspecto posicional, aí você tem uma posição, né? Se prontificar, né? A decidir, sim, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou estar nos cultos, nas reuniões, porque na igreja que nós somos edificados, sim, né? Porque tem um povo aí que está dizendo, tem umas pessoas que não precisa ir na igreja, não precisa orar, não precisa isso, Deus vai te aceitar como você é. Amém, glória a Deus, Ele nos aceita como nós somos. Mas nós temos todo cristão, né, crente em Jesus Cristo, ele tem que entender isso. A santificação é posicional, você vai se posicionar no sentido, pensando da seguinte forma, eu vou buscar Deus em oração. E a Bíblia diz assim, orai sem cessar. A Bíblia diz assim, buscai a santificação. Meu Deus. Né? Então, e o Senhor Deus diz, né, eu até tenho um texto aqui que Levítico 19:2. Eu estou anotando, hein? Santificai-vos, pois eu sou santo. Meu Deus. Por que o crente deve buscar a santificação? Porque o nosso Deus é santo. Né? Para o povo de Israel, lá em Levíticos, dentro do contexto do capítulo 19, você vai ver um Deus, olha, vocês têm que andar na minha presença. Isso. Né? Vocês têm que buscar a minha face, vocês têm que obedecer à lei. Eu estou passando uma lei aqui, você tem que obedecer. Como que o crente diz que é santo, sendo que ele não obedece o pastor dele, ele não obedece a palavra de Deus, ele não é um crente de oração? Então, como que é o nome da nossa irmã que perguntou aí? Bruna. A Bruna? Bruna de Ipatinga, Minas Gerais. Então, bela cidade de Ipatinga. Conhece, né? Maravilhosa, eu conheço lá. Eita, glória. E Papai do Senhor para a Bruna. Então, Bruna, através da oração, né? Através da leitura da palavra, né? Da obediência. Veja que não existe um fator, são vários. Certo. Que você procurando viver, e você não vai conseguir viver todos, mas através do Espírito Santo ele vai te ajudando, né? Que nós somos sempre falhos e todos os dias nós precisamos estar buscando ao Senhor aí, né? Então, educacional. Você vai ter o seu culto matutino. Sim. Você vai ter a sua... Como é que é? Culto no lar? Não seria o seu... O senhor fala... o culto que você faz em casa, né? Você e Deus, né? A sua leitura diária da Bíblia. Oh, meu Deus, eu sei que você vai... Você vai tirar um período Sim. de oração ali, né? Como que é, Stephanie? Devocional. Devocional. Isso. Obrigado, Stephanie. Devocional. Você vai ter o seu devocional, né? Eu costumo dizer assim, a gente como pastor, a gente vive isso direto. Você acorda na madrugada, é Bíblia. É Bíblia.
É oração. É assim mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Sentindo a presença, pastor. É Bíblia. É Bíblia. Ah, perdi o sono. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai buscar Deus. Está precisando. Eu estou precisando. Eu estou falando de uma coisa que acontece comigo, tá? Sim. Quantas mensagens Deus me deu foi na madrugada. E não é que eu seja um exemplo nisso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas como o tema que você me passou foi esse, sim, você vai se santificar quando você se apresentar diante de Deus. E muitas vezes não é só no culto, mas é na sua vida diária, devocional. Devocional. Né? Olha, devocional. E não está fácil, viu? Não, pastor. Porque tudo nos leva em outra direção, mas nós só vamos conseguir, né? Nós só vamos agir assim, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Porque veja bem, evangelista Alexandre, é um processo, né? Sim, sim. A Bíblia diz que nós devemos ser um povo santo. Certo? Certo. Da Bíblia inteira, Deus quer que nós sejamos um povo santo. Quando Deus escolheu Israel, não era porque era o povo melhor da terra, mais bonito, mais simples, não. Deus diz que havia nações até melhor do que eles. Mas mesmo assim Deus falou, ó, eu escolhi vocês para você ser um povo santo, porque eu sou santo. Sim. Então é um processo. Aceita Jesus, a regeneração, né? Como Jesus disse para Nicodemos, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasceu de novo. Agora, você é justificado. Jesus morreu por mim, por você. Ele pagou o preço, não fomos nós. Nós não pagamos preço nenhum. Jesus pagou o preço, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Por isso que nós falamos, toda a honra, toda a glória, nós tributamos a Ele. É verdade. Eu faço, eu ganhei tantas almas para Jesus. Eu não, precisa tomar cuidado. Aliás, o obreiro, o pastor, o presbítero, o pregador, ele nunca deve usar a primeira pessoa, né? Ele tem que procurar ser humilde, né? Verdade. Não sou eu, foi o Senhor que abençoou e tocou, a palavra tocou nos corações, né? É verdade. A palavra de Deus que prospera. Aí nós somos justificados, aí depois vem a santificação. É o dia a dia, né? É um processo como nós falamos aqui. Porque a santificação, evangelista Alexandre, ela tem suas evidências. Foi o que mais ou menos eu já citei aqui. Você vai ser luz no meio das trevas. Certo. É o fruto, né? É o fruto. Você vai produzir o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito Paulo escrevendo aos Efésios, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E a Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. Meu Deus. Então é bem verdade que a graça vem de Deus, né? E você vai se aproximando de Deus. Você está mais próximo de Deus, né? Através da sua presença, né? Da sua graça. E esse texto que nós citamos aqui, de Levíticos 19:2, ele enfatiza de uma forma muito bem clara, né? O fato de você procurar ter uma vida santa, né? E você não vai sair espalhando. Não. As pessoas vão ver o fruto na sua vida, né? A forma de você falar, se comportar, né? Né? É verdade. É interessante, o pastor, ela fez uma pergunta aqui que realmente é uma palavra que podemos trazer uma palavra de confronto, né? Confronto para nós mesmos. Porque ela pergunta como, né, se aproximar mais de Deus. Aí o pastor falou em termos de oração, da vida, como que é mesmo? Devocional, né? A leitura diária da palavra de Deus, né? O pastor falou da questão da madrugada, perdeu o sono, lê a Bíblia, ajoelha, busca mais a presença de Deus. Então tudo isso vai nos trazendo força, né? Acrescentando, né? Vai dando fortificação, né? Para a nossa vida espiritual. E é interessante isso mesmo, realmente se aproximar de Deus é vencer todos esses obstáculos opostos, né? É verdade. Que eu digo no termo carnal, como o pastor falou, né? Bem no comecinho da programação, o pastor falou, somos carne, né? Temos as nossas falhas, né? As nossas limitações,
E todos nós temos, né, pastor, nossas falhas, nossas limitações ali. Mas para vencer isso, como o pastor está dizendo, leitura da palavra, né? Eu não sei se eu posso, aliás, posso até encaixar também, né, pastor, completando o que o pastor falou do jejum, né? Jejum, é? Jejum. Isso eu citei aqui também, jejum, né? O pastor falou. Jejum, oração, devocional. E jejum não é passar fome. Não é passar fome. É você separar um momento ali. Isso. E não amarrar ele a nada e a ninguém. Aí você fala assim, não, eu vou fazer um jejum aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E você pode ter até uma causa ali que você está precisando e Deus vai, segundo a sua infinita misericórdia, né? Sim. Ele vai atender, né? E também, evangelista Alexandre, e a Bruna aí que fez a pergunta e a tua audiência, sim, a santidade não é apenas sobre evitar o pecado. Porque o crente deve sim, evitar o pecado. É verdade. A Bíblia diz, não pequeis, né? A Bíblia sempre nos ensina. Mas, se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, né? Jesus, ele é a propiciação, né, pelos nossos pecados, né, dos nossos pecados. Sim. Mas também sobre buscar a pureza de coração e da sua mente. Né? Se desviar de certas coisas que... Desvia. Aqui veio aqui, deleta, né, como a galera fala aí, uma pessoa, né, deleta, né, passa para a segunda fase, desvia a atenção e, como a Bíblia diz, né, seguir a paz com todos. Sim. E a santificação. E a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então está muito ligado também à obediência, né? Como nós já citamos aqui. E é um processo de crescimento, né? E Pedro, né, é um dos textos chaves da palavra de Deus sobre santificação. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E eu ia abrir isso, hein, pastor? Confirmação, hein? Toda maneira de viver. Aquele que vos chamou é santo. Né? Então, vocês devem ser santos em toda a maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Né? Segui a paz com todos. Uma pessoa que é meio confusa, né? Briguenta. Briguenta. Eita, agora eu estou pegando pesado, né? Não, pode. Uma pessoa briguenta, meio confusa. Tudo está errado. Tudo está errado. Tudo está ruim na igreja, na sua vida. Tem que ser tudo à vontade dele. Ele está buscando a santificação? Não. Não está. Não está. Ele precisa melhorar. E Deus ama tanto essa pessoa que Deus vai dar graça. Ela vai se posicionar, né? Porque eu disse que a santificação também é posicional. Ela vai se posicionar, Deus, tira isso de mim. Né? É verdade. Porque a Bíblia diz aqui em Hebreus, né? 12:4. 12:4. Hebreus 12:4. Seguir a paz com... Você está aberto? Está aberto, hein? Rapaz, é verdade. Está na minha Bíblia e está na sua, né? Não, eu já tinha nossa... Eu ia falar isso, o pastor já entrou. O pastor está... Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, não quero ser santo, não quero ter uma... Não tem como, né? A pessoa querer ser crente e não viver a santificação. Pode até existir, mas não vai ver o Senhor. É a Bíblia que diz. Meu Deus. Ah, eu quero ser crente? Busca a santificação. Ah, não, quero ser crente aí. Não pode. Meio, pastor? Não pode. Ou meio mundano? Mundano, né? Meio mundano, né? Agora é você que está falando, não sou eu, hein? Não dá, né? Não pode, né? Tem que buscar a santificação. Tem que buscar o Senhor, né? E isso é para todos. Pode ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, professor de escola dominical, os irmãozinhos da nossa igreja. Né? Isso é para todos. Independente, né? Independente. Porque muitas vezes a igreja olha para o pastor e pensa que, né? Não, é uma pessoa como outras, né? Sujeito, o que faz diferente são as responsabilidades. Verdade. E tem que dar o exemplo. Sim. Né? Tem que buscar Deus, tem que buscar o Senhor, né? Concordo. Deus conhece o nosso interior, né? É verdade. E eu acho que é um dos últimos textos aqui que eu tenho, eu acho, né? Sim. Me permitir aqui. Pode falar, pastor. 1 Tessalonicenses 4:7. Tessalonicenses 4:7. 1 Tessalonicenses 4:3, né? Meu Deus. Porque esta é a vontade de Deus. É a vossa
Santificação. Santificação. Quem quiser ler, depois lê até o 7, né? Sim. A vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação, né? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. A sua vida em santificação. Né? E é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Né? Porque é um processo, é lentamente, né? E Deus faz a obra, né? É árduo, né, pastor? Desafiador, né, a cada dia, né? Sim. A gente vamos vencendo, né? Vamos lutando para conseguir manter essa santificação em nossas vidas. O pastor falou uma coisa interessante, realmente não é fácil, né? E quando eu diz do termo aqui mundano, a gente usa a palavra que Tiago falou, né? Isso eu acho que está falando direto, né, Stefano? Nos podcasts aqui, não sei se o pastor acompanhou anteriormente. Sim, eu acompanhei alguns. Que a gente pegou a parte de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que ele fala, né? Perfeito. Qualquer um que constitui-se amigo do mundo, automaticamente se torna inimigo de Deus. Depois no verso 7, ou versículo 7, ele diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então a gente encaixa tudo isso, né, no que o pastor está falando. E realmente, a santificação, ela é complicada. Mas dessa forma, não tem outro jeito para chegar até a Deus. Não tem Senão, não tem atalho. Aliás, né, pastor, não tem como ser meio termo, né? A gente ser hoje um crente mundano, né? E amanhã, hoje eu estou aqui na igreja, eu estou firme, amanhã eu já não estou mais. Eu estou dizendo em termos da igreja mesmo, santidade dentro da igreja. Então não tem como. A gente ou né, pastor? Ou é. Ou é ou não é? Ou é. Perfeito, é isso mesmo. Pastor, tem uma outra pergunta aqui, do Cláudio, anotei aqui, tá? Acho que nem eu tenho de minha letra aqui, viu? Cláudio do Rio de Janeiro, que o pastor falou em relação de suportar uns aos outros, né? Que isso também ele encaixa, né, na questão de santidade. E é muito complexo, né? Porque tá falando suportar uns aos outros, geral, né, pastor? Não é só dentro da igreja, né? Dentro da igreja, na tua casa, na tua família. O suportar-vos uns aos outros aí é você procurar viver em paz com as pessoas. Em paz. Em paz, né? A pergunta Não quer dizer que você vai viver todo dia falando, abraçando e etc, etc. Sim. Mas você vai, se for necessário, perdoar, esquecer, assim, dentro das suas condições, seus limites, né? Você vai procurar orar por essa pessoa. Sim. Né? Você vai conviver com ela em paz, né? Porque, veja bem, qual é o nosso exemplo de santificação? É Cristo. É Cristo. E a igreja é um corpo. Sim, e nós somos os seus membros em particular. É verdade. Se o nosso exemplo é Cristo e Cristo é o cabeça da igreja, então nós devemos andar em comunhão. Sim. Não é tão... Falar é muito fácil. Praticar é complicado. Praticar é só a graça, né? E a misericórdia de Deus, né? Até nós como pastores, viu? É verdade. Meu Deus, mas como é que vai ser isso? Aquela pessoa... Deus ensina a gente. Tenha paciência, né? Paciência. Suporta, né? Ora, que Deus dá vitória. Como diz o hino do nosso irmão lá que você cantava, né? Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Do Matos, né, pastor? Eu não sei se eu fiz a pergunta bem realista aqui, bem clara, pastor. Aí falou, como suportar o seu inimigo? Ele fala, aí pega pesado, né? Aí é difícil. E a Bíblia diz, né? Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Meu Deus. Por exemplo, vou citar a Stephanie, né, que está aqui com a gente. Ela só me faz o mal. Um exemplo, tá? Sim. E eu vou suportar, sim, você vai suportar, você vai orar por ela, né? E vai chegar um dia que a Stephanie vai falar assim, nossa, mas eu só estou fazendo mal para aquele irmão ali, para aquele pastor ali, e ele está orando por mim ainda. Aí vai uma hora que o Espírito Santo vai tocar nele e falar, rapaz, você muda de vida aí, porque senão o negócio vai engrossar para o seu lado aí, né? Eita. Você está vivendo fora da minha presença, fora da minha direção, desejando mal para as pessoas, né? Fazendo mal para a pessoa, e o meu servo está ali orando e clamando por você, né? Por isso que a Bíblia diz a necessidade de você viver em oração, né? Sim. Você é blindado, né? Pela oração. Não é que não vai te acontecer certas coisas, até acontece.
mas a graça e a misericórdia é Deus que dá para você suportar essa pessoa aí, né? A graça e a misericórdia, que é o alicerce para suportar. Não sei se eu consegui responder a pergunta do irmão lá do Rio de Janeiro, né? Um abraço para todos eles lá, né? Eu falei o nome dele, né, pastor? Falei, né? É o Steph, me ajuda aí. Cláudio do Rio de Janeiro. É o Cláudio, né? Pastor, já aproveitando o gancho aqui, agora nós podemos dizer Pastor Flávio, né? Pastor Flávio foi consagrado aí, de presbítero para pastor, já estava ali na congregação do Vista Alegre, já mandando um abraço aqui a todos os ouvintes também do Vista Alegre, que sempre nos acompanha. Ele mandou aqui a paz do Senhor Jesus ao pastor Sérgio e também mandou um abraço ao senhor. Que bom. Amém? Foi uma direção de Deus, né, dada ao nosso pastor, né? Sim. E Deus tem abençoado agora o pastor Flávio, também lá na nossa congregação, né? Isso. Do Jardim Vista Alegre, que é aqui perto, né? Isso. Não estamos tão distantes de lá. E hoje ele é mais um pastor que, né, está pastoreando, né? Pastoreando. A gente dá sempre essa direção, né? O pastor sempre passa isso para nós. Está dirigindo igreja? Está pastoreando igreja? É pastor, né? É verdade. E você sabe que a nossa igreja é bem criteriosa quanto a isso, né? Muito, viu, pastor? Muito criteriosa mesmo, e por isso que são quase 70 anos de espinhos, mas também de muita vitória. É verdade. Graças a Deus. Se nós fôssemos contabilizar quanta gente já passou por ali, Deus fez uma obra, é uma coisa gloriosa, né? Mas a glória é de Deus, a honra é de Deus e estamos seguindo firme nesse propósito, né? Um abraço aí para o pastor Flávio. Sim. Todos os irmãos lá da Jardim Vista Alegre, né? Que inclusive quem fundou aquele trabalho lá foi o pastor Sebastião Salles. Sebastião Salles. Que é o pai do pastor Alexandre, nosso pastor presidente. A foto que está lá na... quem está pastor. E Deus tem abençoado. A luta é grande. Mas os irmãos têm feito evangelismo, não sabia disso, cultos abençoados, né? Eu estive com o pastor Flávio recentemente e são boas notícias, né? Deus tem abençoado eles lá. Que bênção, viu? E aproveitando, né, pastor, aqui já essa oportunidade, aos ouvintes aqui do Jardim Vista Alegre, para você que mora aqui próximo, Elisa Maria, Damasceno, Vila Souza, sim. Qual que chama ali também? Vila Ondina, né? Vila Ondina, e quer fazer uma visita. Isso. Rua Itatiba do Sul, número 306. Rua Itatiba do Sul, 306, Jardim Vista Alegre. Os cultos, né, pastor? São de quintas-feiras. Louvado seja Deus. Terça-feira, a partir das 18 horas, das 20 horas é a oração, lá com o pastor Flávio. Quinta-feira, às 20 horas, é um culto abençoado. Tive prazer, eu até brinco que eu sempre estou lá, né? Acho que é tão cansado de me ver. E domingo, a partir das 18 horas, o culto com a família. Perfeito. Então, para vocês ouvintes que estão nos ouvindo aí, quer fazer uma visita, eu tenho a certeza que vocês vão amar aí a ADCAV Vista Alegre, um povo abençoado, adorador, né, pastor? Sim, que busca ali em espírito e em verdade. A gente sente a presença de Deus. Só da gente pôr o pé ali, a gente vê ali que o Espírito Santo ele trabalha, ele fala através do jovem, do círculo de oração, ele fala também através da palavra, que é uma palavra gloriosa. E eu amo muito aquele povo. E um detalhe, viu, evangelista Alexandre? Sim. É que a gente sempre orienta nossos pastores. Olha, tem que ter pregação. Tem que ter pregação. No mínimo é 1 hora de pregação. Eita glória. No mínimo. No mínimo. Claro, eu estou dizendo aqui, tem pastor que vai pregar 50 minutos, outro vai pregar 1 hora. 1 hora, Claro, eu não estou querendo ser aqui taxativo. Taxativo, sim. Mas nas nossas igrejas, nós tomamos esse cuidado. Sim. Desde a igreja sede, lá na rua Valdemar Martins, número 557. Isso. No nosso templo novo, né? Quem quiser visitar, né? Isso, pastor, passa direitinho aí. Ou a nossa página no Instagram. AD Casa Verde, né? Facebook, Assembleia de Deus, Ministério da Casa Verde. No nosso canal no YouTube, né? ADCAV 100. Sim. Sempre nós observamos isso. Tem que ter pregação. Verdade. Tem que ter palavra,
você sabe disso. Sim. E porque, infelizmente, hoje, não estou generalizando, mas muitos lugares têm muita cantoria. Canta, e dá 10, 15, 20 minutos para a palavra. Realmente, né? Recentemente, até nós recebemos uma pessoa, ela disse aqui, pastor, eu estou gostando daqui porque tem pregação. Né? E pregação é a palavra de Deus que transforma a nossa vida, né? Então fica aí o convite aí, né? Interessante isso. O pastor falou uma coisa bem realista, né? Eu digo assim, a gente passa em várias igrejas assim, a gente observa que realmente são 10 grupos e aí tira 20 minutos para a palavra. Sim. Se não tiver palavra, né, pastor, na verdade não tem nada. Não tem nada. Respeitando, né, as denominações, as Sim. igrejas, mas o púlpito, você não pode dar um lanche para a igreja. Não. Você não pode dar uma migalha para a igreja. Uma migalha. Não. É alimento. É alimento, é pão sadio, alimento sadio, né? É verdade. Pastor, mais uma pergunta. Eu acho que eu tinha até falado do segundo item aqui. Stephen, me ajuda aqui. Segundo item? O segundo item, acho que nós já até englobou tudo aí, né? O segundo item que você me passou aqui já englobou o chamado, né? A igreja na santificação, né? Isso. Eu acho que foi esse, né? Isso mesmo, pastor. Esse chamado aí, evangelista Alexandre, ele é um chamado central na Bíblia e universal. Certo. São para todos, né? Todos os crentes são chamados a viver uma vida santa. Ele é central na Bíblia. Toda a Bíblia, como a Bíblia é cristológica, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala da vinda de um Messias, um Salvador e do Senhor. E para o relacionamento com esse Jesus, né? Os crentes são chamados a uma vida santa, né? E esse chamado nós caracterizamos ele como um chamado universal. Sim. Né? Em todo mundo, em todos os cantos da terra, né? Onde tiver um crente, onde tiver um grupo, né, louvando a Deus, tem que viver essa santificação. E a origem desse chamado e a realização e a concretização dessa santificação não é alcançado por merecimento. Deus vai falar assim, você merece, toma aqui essa. Não é merecimento. Porque o evangelho em si, ele não é meritório. Eu mereço. Mereço, é verdade. Não. O evangelho é por graça e misericórdia de Deus. Deus me deu essa bênção que eu mereço? Não, nós não merecemos nada. É Jesus que tem misericórdia de nós, né? E quanto à santificação, é da mesma forma. Deus tem misericórdia de nós, né? E Ele nos abençoa mediante a busca e a direção de Deus, né? E interessante que a Bíblia diz assim, em 1 Tessalonicenses 4:3, acho que eu já citei aqui, Sim. Mas é bom a gente repetir, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação, nós já lemos aqui, Sim. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então, observe bem que nós temos que possuir o nosso vaso, a nossa vida, em santificação. Certo. A Bíblia também diz, né? Vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na nossa vida. E o nosso corpo, né? Diz aqui, o nosso vaso, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Certo. Não nas paixões das concupiscências, os desejos carnais, as vontades carnais, né? Que nos levam a distanciar do Senhor, né? Então, dentro dessa universalidade do chamado, esse chamado, o chamado à santidade, ele é universal. Sim. Ou seja, se aplica a todos os cristãos, sem exceção. Sem exceção. Né? Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós precisamos dessa santificação, né? Hebreus 4:12, né? Segui a paz com todos
E a santificação, já citamos aqui, né? Sim. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Embora sendo universal, o caminho para a santidade é individual. Cada um vai buscar a sua santificação. Eu vou de carona na santificação do evangelista Alexandre. Não, não dá. Não dá. Não dá. Ela é de caráter universal, mas pessoal. Sim. No aspecto de que é você e Deus. Você não pode ter na igreja uma pessoa que vai medir com um termômetro a santificação. Né? Aqui, o que eu costumo pensar e ensinar é a santidade no cotidiano, né? No dia a dia. Né? A santidade não é algo distante ou reservado para poucos. Sim. Já disse, é para todos. Mas pode ser vivenciada no dia a dia. Certo. Todo dia. Todo dia. Você vai buscar. Isso não é um peso, tá? É de forma natural. Você levanta lá, faz sua oração, a leitura da Bíblia, agradece a Deus, está se santificando. Como não fosse forçado, né, pastor? Não é nada forçado, não é um peso para ninguém, né? É verdade. Aqui eu costumo dizer assim, são nas pequenas ações, né? Nas pequenas escolhas, né? Através da sua carreira cristã, da sua fé, né? Você vai se santificando. Do amor ao próximo. Isso. O amor ao próximo é você buscar a santificação, né? Que é um dos primordial também, né, pastor? Muito bem, importante. É isso mesmo. Obediência à vontade de Deus. Olha. É a santificação. O crente já está onde? No centro da vontade de Deus. Se ele estiver, ele está se santificando. Então são pequenos detalhes que vai enriquecendo, né? 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Apóstolo Paulo, ou não sabeis, vocês não sabem disso? Que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vós, o qual recebeis de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. O crente entregou a sua vida para Jesus. Como Paulo, escrevendo aos Gálatas 4:20, se não me falha a memória aqui, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo-a na fé do Filho de Deus, porquanto me amou e se entregou na cruz por mim. Meu Deus. Né? É verdade. Isso aí é a santificação, né? E Paulo escreveu aos Coríntios diz assim: porque fostes comprados por um bom preço. Portanto, gloriar-vos-eis ao Senhor em todo o vosso corpo. Meu Deus. Né? A responsabilidade é muito grande, mas eu também não quero dizer que é um fardo. Sim. É um processo. Lentamente. A pessoa vai vivendo, confessa o pecado. A Bíblia diz, se confessardes os vossos pecados, que diz o texto, me fugiu um pouco da menor. Bom, vou usar outro. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Santificação. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Santificação. Mas você reconhece o teu estado, né? De pecador, miserável, mas você tem um Deus gracioso, né? Meu Deus. Cheio de graça que... E é uma bênção. A santificação, ela é no aspecto da motivação. A santidade de vida é o caminho para a felicidade plena, né? E o caminho para o céu, né? Como nós já lemos algum texto aqui, onde a recompensa é a presença de Deus, é a visão, é as bênçãos de Deus, né? E aquilo que Deus contempla no nosso dia a dia, na nossa vida, né? É uma alegria. É uma alegria. Não é um peso. Não, eu estou agradando ao meu Senhor.
É verdade. Eu estou agradando ao meu Deus. Isso torna uma felicidade, né? Você é uma pessoa bem-aventurada, né? Acho que eu consegui, né, responder. Muito. Pastor, olha, eu não sei a Stephanie, mas eu me sinto na presença de Deus. O pastor falando, eu poderia aqui colocar aqui, só que esse termo que o pastor usou, ficar aqui umas 2, 3 horas. Então vamos ficar. Ouvindo o pastor aqui. Pastor, que benção, que benção. Assim, a gente aprende. E acredito que os ouvintes também que estão mandando mensagem estão, né, edificados, aprendendo a cada vez mais, né? Sim, claro. A gente entende que toda honra, toda glória é dada ao Senhor Jesus, mas eu tenho esse privilégio de poder falar ao pastor que honra e que gostoso ouvir o pastor dando essa aula aqui para nós, né? Não só para mim, mas também para os ouvintes, tá bom? Então, lembrando que nós estamos ao vivo aqui, né, mais de 4 países, que agora também eu esqueci de mencionar o Moçambique. Moçambique? Moçambique também, a gente está fechando uma parceria ali com Moçambique. E eu creio que em breve terá novidades em nome de Jesus. Que bom. Amém. Glória a Deus. Então aqui, eu não vou arriscar falar o nome do pastor, porque quando ele manda o áudio eu não entendo muito o que ele fala. Mas para mandar um abraço também para o pessoal de Moçambique, viu, pastor? Claro. Deus abençoe grandemente mesmo. E sempre oramos por eles, viu? Isso. Oramos pelos missionários, porque o Evangelho é sem fronteiras. Sem fronteiras. Né? A gente ora pelo Evangelho no mundo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Verdade. Quem não crê já está condenado. Então, o interessante para nós são almas para o reino de Deus. Né? Verdade. A nossa missão é essa, é pregar o Evangelho. Né? Meu Deus. Não é de uma forma irresponsável, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Como você fez aqui, ó, propôs um tema, né? É verdade. E nós estamos aqui falando de uma forma simples, né? Sim. Mas querendo atingir os corações, né? É verdade. Para que as pessoas vivam a prática e pratiquem o Evangelho. Exatamente. E lembrando, viu, pastor, que os ouvintes, que depois vai ficar gravado lá no YouTube, no Instagram também e no Facebook. Dá para vocês acompanhar né, esse estudo aqui, que é um estudo, é um podcast, mas é um estudo, né, pastor? Sim, verdade. Ajudando, né, nesse mundo, né, que nós vivemos, né, nos tempos finais, que é difícil, né, as igrejas hoje, como diz a palavra, por se aumentar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então nós estamos vivendo os tempos finais. Então o que a gente precisamos hoje é do Espírito Santo e da palavra de Deus. É verdade. Né, que nos fortifica. Pode falar, pastor. Eu até me lembrei agora uma vez, um pastor da nossa igreja, ele ensinando sobre santificação, ele falou, irmão, você está lá no celular, você vê alguma coisa que não exalta, não glorifica a Deus, você passa. Uhum. Sai fora. É verdade. Passa para outra coisa. Dentro de um contexto, isso ensinado sobre santificação dos nossos olhos, né? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós falamos. Exatamente. Né? Então, dentro desse contexto, o mundo hoje está muito convidativo a você errar o alvo, que é o pecado. É o pecado. Então, eu lembrei disso agora. Um dos nossos pastores falou, olha, porque eu frequento escola dominical, tá? Sim. Me perdoe a vaidade, né? Me perdoe. E tá certo, pastor. Me perdoe mesmo, mas eu gosto muito de aprender. Aprender. Porque o obreiro que não tem humildade para sentar e ouvir, não sabe ensinar. Ele não pode ensinar e nem pregar a palavra de Deus. É verdade. Ou não deve, né? Mas não é o que nós vemos hoje. Mas eu sempre fui aluno de escola dominical, né? Isso. E eu aprendi isso na escola dominical. A coisa importante que eu aprendi na escola dominical, e na nossa igreja tem, viu? Todo domingo, como tem lá também no Jaraguá, todo domingo. Vista Alegre, Ondina também tem. Né? Assim vai. E eu aprendi também com o meu pastor, né? O obreiro, o líder pode muitas coisas, mas não pode tudo. Tem que, eu sou um líder. Não, peraí. Vamos se santificar. Vamos buscar Deus, vamos orar, vamos viver em comunhão, né? Porque essa é a vontade de Deus, né? Meu Deus. Aí não quero sair do teu assunto, não. Não. Tá aí já mais uma dica, né? Uma dica. Uma dica e uma orientação também, né? Uma orientação espiritual. Sabe por quê? Que agrega, né? Sabe por quê, evangelista Alexandre? Com todo respeito, a teologia é muito bom, mas não deve, a gente tem que tomar muito cuidado.
Porque o crente precisa de palavra. Muitas vezes enche muito a mente de teologia. Eu não sou contra a teologia, eu tenho formação em teologia. Sim, entendi. Né? E o que a igreja precisa é, sabe, de uma palavra que venha de encontro com a necessidade do povo, que é a oração, a santificação, a leitura da palavra, né? Preparar o crente para o dia a dia. Muitas vezes você está lá no púlpito, o cara conta toda a história da igreja, mas não fala que Jesus é bom, Não fala de Jesus. não fala que Jesus salva, não fala que Jesus liberta, não se fala que Jesus cura, porque o crente está lá para ser curado. Eu acho que eu já cheguei a falar isso para você algumas vezes. Ó, abençoa a igreja. Abençoa a igreja. Abençoa a igreja. É verdade. Busque o Senhor, glorifica a Deus. Sim, muitas Ore, vezes. abençoar a igreja. E abençoar não é só bênçãos materiais, é as espirituais. Espirituais. Como esse tema que você escolheu, né? Sim. E está abençoando os ouvintes aí, né? E muito, viu? que interessante que o pastor está falando aí. Abençoar a igreja. É que hoje, né, pastor, a gente está vivendo uns dias difíceis, e por viver esses dias difíceis, eles querem ouvir coisas que amassageiam, né, o ego, né, que levante, né, eles mesmos, si próprios. Eu estou dizendo em geral, né, nas igrejas, né, irmão? E realmente está complicado mesmo. Eu não estou dizendo assim do pregador, o obreiro, ter uma palavra dura para ir. Não, eu entendo. A palavra é a palavra direcionada pelo Espírito Santo, né? Exatamente. Pelo Espírito Santo. Não estou dizendo aqui para ninguém ofender, magoar, não. Você vai para o inferno hoje. Não. O púlpito é lugar de falar o nome de Jesus. Né? É isso que a gente ensina, né? A gente aprendeu isso com o Delfino Brunelli, o pastor Delfino Brunelli. Pastor Alexandre. Eu vim dessas gerações, peguei o Delfino Brunelli durante uns 6 anos, acredito que um pouquinho mais, depois vem o pastor Alexandre, e assim está indo. Agora o senhor como vice, assim vai chegando. A gente vai aprendendo a cada vez mais. É um discipulado para nós. É um discipulado. É um discipulado. Porque o obreiro tem que ter sabedoria. É verdade. O evangelista, o pastor. Sim. Eu posso exortar até um certo ponto. Sim. E aqui eu vou pôr a palavra. E a palavra vai mudar. Porque, me permita dizer uma coisa, quando você vai a uma igreja de convidado, você não é o pastor da igreja. Não. Isso é profundo. Você é convidado. Olha. Né? Então, Deus respeita as autoridades. Por que nós não vamos respeitar, né? Verdade. Você vai falar de santificação e vai falar, se você não santificar hoje, você vai para o inferno. Aí, meu amigo, não pode, né? Você tem que dizer, olha, Jesus quer te levar para o céu. É verdade. É o oposto, mas você está dizendo quase a mesma coisa com outras palavras. Sim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Tudo fará. Porque dentro do campo ainda de santificação, a Bíblia diz assim, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É verdade. Mas aquele que faz a minha vontade, a vontade do Senhor. É verdade. Naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome nós não expulsamos demônios, nós não falamos novas línguas, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Né? Que praticam a iniquidade, né, pastor? O pastor falou uma palavra que me fez refletir. Eu, como preguei assim há alguns tempos, o pastor não fala isso por vaidade, viu, pastor? Falo isso pelo termos, né, plenamente a honra, a glória dele. E eu deixava assim, muitas vezes, os pastores que estavam ali na igreja, eu digo, eles que são os presidentes, os pastores locais, dependendo do itinerante, ele sai e deixa uma confusão dentro da igreja. É verdade. Então, assim, hoje a gente vai estudando cada vez mais, procurando aprimorar. Eu falo que o pregador, ele é um estudante que ele nunca vai se formar. Ele não se forma, cada dia ele vai aprendendo. E eu quero ficar o resto da vida aprendendo. Então, assim, quantas vezes eu pregava e não me importava o que eu ia falar. Então, assim, dependendo, digo, em termos de santidade, como o pastor está falando, cuidado, vai para o inferno, essas formas. Só que aí você deixava o pastor em maus lençóis, vamos dizer assim. Verdade. Isso é complicado. E hoje, eu louvo a Deus pelas lideranças que eu tenho, né, principalmente os pastores presidentes aqui, hoje o pastor Antônio também, que é ali, que aprendo muito com ele. Então hoje, eu fico imaginando um culto de quarta-feira,
o que eu vou falar. Hoje eu penso 1000 vezes, né, quando eu vou para fora pregar a palavra de Deus, porque eu sei que eu vou pregar e eles vão continuar lá. É uma responsabilidade, muito grande. Então, isso que o pastor está falando é interessante. Muito grande. Muito grande. Então, porque eu vou sair, eu só vou passar porque eu sou itinerante, mas o pastor local ou o presidente, ele vai ficar ali com as ovelhas. E aí, como que vai ser depois para ela? Então, eu penso muito nisso hoje. É o estudo, né? É o estudo. É o preparo, é o crescimento. Maturidade. Maturidade. Hoje eu acho que eu falo, brinquei com o pastor, eu falei, eu tô ficando mais velho, né? Então acho que eu tô mais pensativo, até nas questões das ministrações, isso vai nos amadurecendo. Mas é interessante, evangelista Alexandre, e até os obreiros estão assistindo a gente, os irmãos, isso não tira a tua autoridade. Não tira. Quando Deus te usar para dizer, olha, Deus está curando aqui nesta noite, fale com autoridade. Verdade. Você está dentro da. Você tem uma vida de santidade, respeita a direção local da igreja, né? Sim. Está em obediência à palavra de Deus. Meu, Deus vai te usar. Deus tem autoridade, tem fé, né? Fé. Você chega, imagina você vai pregar lá, eu estou andando muito bem, eu estou muito doente. Você pode ficar doente, você vai passar problemas até pior do que esse, mas não é isso que a igreja quer ouvir. Sim. A igreja quer ouvir que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, ou como diziam os nossos pastores, né? Jesus e mais Jesus. Quanto mais Jesus, melhor, né? E é verdade, pastor. Eu separei aqui mais 2 perguntas, né? E eu acredito que o pastor pode encaixar. Eu acredito que ele já até falou sobre isso aqui, né? Certo. A gente encaixou tudo no primeiro item, no segundo item. Tem aqui também como a igreja pode viver em santidade. O pastor já encaixou também. É verdade. Mas o pastor pode quiser falar mais um pouco também. E depois já entrar também no impacto da santidade na igreja, né? Sim, muito bem. Tá bom? Tá bom. O senhor é o chefe. É bênção. O glória. É bem. Como a igreja pode viver em santidade, né? Então, essa busca pela santidade foi mais ou menos aqui quando nós já demos uma pincelada aqui. Sim. Que é através da oração, né? A participação, dos cultos. É verdade. O jejum, você mesmo citou, né? O jejum. Nós citamos aqui a leitura da palavra. Isso. Várias vezes, né? É verdade. A prática do amor ao próximo. Eita. Tudo isso aí envolve a santificação. Né? Acho que nós citamos aqui, se o teu inimigo te tiver fome, né? Dá-lhe de comer, né? Sim. Então, o que aproveita, você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa está passando fome. Parece que o apóstolo Tiago que nos recomenda, tem que primeiro alimentar, né, essa pessoa, né? Sim. E viver a santificação aí como igreja, né? E a nossa igreja tem esse trabalho, né? Tanto vocês lá como as nossas igrejas, procurando, se preocupando com o necessitado, né? A igreja sempre foi assim. Tem gente que fala, a igreja tem que ser inclusiva, tem que ser, mas a igreja sempre foi. Você percebe que a igreja sempre foi, desde o começo? Desde o começo. Jesus foi atrás dos pecadores, dos miseráveis, dos perdidos, comia com eles e, claro, não pecou. Sim. Jesus foi santo, né? Na sua totalidade como homem, né? Ele foi 100% Deus. Sim. E 100% homem. E nunca pecou, né? É verdade. E como a igreja pode viver em santidade? Então nós citamos aí oração, cultos. Não precisa ir para a igreja. Precisa sim. Precisa. É como um carro, precisa de combustível. Verdade. É como uma tocha. Se a tocha ela estiver apagada, ela não vai servir para nada. Só de enfeite. Só de enfeite. Mas se ela estiver acesa, né? Aí nós podemos aplicar a santificação, o poder do Espírito Santo, etc, etc. Aí você vai aparecer e vai fazer, né, a diferença. Né? Amós 5,14. Posso citar? Pode, pastor. Diz assim, procurem o bem e não o mal. Santificação no dia a dia, né? A pergunta é como a igreja pode viver em santificação? Fazendo bem. E a igreja faz esse papel, né? Não perfeito, porque nós somos igreja. Onde a igreja invisível é perfeita. Sim. Mas a visível, ela tem defeitos, problemas. Porque nós temos a igreja local, né? Por exemplo, você falou, eu estou lá
o pastor Antônio, Jaraguá, igreja local. Sim. Nós temos a igreja universal, que não estou me referindo à universal do reino de Deus, mas de uma forma universal onde todos os crentes estão. Sim. E eles estão incluídos também. É verdade. Né? São nossos irmãos em Cristo, como nós temos outras denominações aí que eu não preciso citar. Mas é a igreja universal e a igreja invisível. Então, dentro desse contexto geral, nós fazendo bem, como diz Amós aqui, procure o bem e procurem o bem e não o mal. Para que vivam, que o Senhor, o Deus da força, os abençoe e que o Senhor lhes seja propício. Né? Então, fazendo bem, né? Não fazendo mal. Fazendo mal para as pessoas, não. Agora, dentro do contexto individual, especificamente. Ah, não, fazendo mal, não. Mas amando o próximo, né? Aí você vai estar vivendo como igreja, né? Filipenses 2,14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração. Tanto dentro da igreja, fora da igreja, isso é muito importante. Nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, certo, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Isso é o que diz Paulo aos filipenses. Sim. Sem murmuração. Se você agir assim, você está vivendo em santificação como igreja. Como igreja do Senhor Jesus. Eu não digo só igreja entre quatro paredes. Porque nós estamos aqui, nesse grupo de pessoas, nós estamos aqui, é a igreja do Senhor que está reunida aqui. É verdade. Né? Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né? Então esse texto diz assim: como filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Nós temos a palavra da reconciliação. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra da reconciliação está em nós, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então, essa luta é constante contra o pecado, né? A santidade não é um estado de perfeição. Sim. Nós estamos em um processo, né? Mas um processo contínuo de conversão, onde é preciso lutar, né? Todos os dias. Lutar contra o pecado e buscar a perfeição de acordo com o nosso Senhor Jesus. Verdade. Consegui responder a sua pergunta? Muito, pastor. Que bom, viu? Eu ouvi aqui, a gente fica impactado. O pastor vai falando, a gente vai refletindo, meditando, aprendendo, né? Sim. E anotando aqui também, para que a gente possa fazer uso, né, dessas palavras, né? Colocar em prática, né, pastor? Com todos esses ensinos aqui. Aqui o pastor já fez um grande fechamento, né? Nos 4 itens. Eu sei que nós estamos aqui no final, eu não vou conseguir responder todas as mensagens. Mandar aqui um abraço a todos os ouvintes que nos acompanham até agora. Ficaram ligadinhos aqui conosco, né, na Rádio Resgatando Vidas, tanto no Facebook, no Instagram, agora em breve no YouTube também. Vocês vão poder acompanhar, depois eu mando o link aí, pastor, para o senhor também compartilhar com a sede ali, tá bom? Muito na bom. Valdemar Martins. O senhor também compartilhar com os obreiros. Antes, eu queria que o senhor desse um recado, falasse, né, uma mensagem ali para todos os ouvintes, referente à santificação mais uma vez, sobre santidade, né, para eles, também permanecer firme. O senhor pode também mandar também o pessoal aqui do Instagram, do Facebook. Perfeito. E no final, passar o endereço mais uma vez aí da Assembleia de Deus, Ministério de Casa Verde, da sede ali no Parque Piruxi. Quero agradecer aqui, né, ao evangelista Alexandre, né, uma bênção, né? Amém. Sua filha, sua querida filha ali, a Stefa, né? Isso. A sua família, né, que Deus tem usado vocês, né? Tem sido uma bênção, né? A rádio Resgatando Vidas, né? Isso. Essa programação abençoadora, edificante, né? Humilde, né? Vocês são pessoas que têm se comportado de uma forma humilde, mas abençoadora, né? E que Deus seja sempre glorificado, né? E abençoe, que a bênção de Deus faça na sua vida e passe também para todos os seus ouvintes, todos aqueles participantes, né? Amém. Que assistiram um pouquinho,
outro assim um pouco mais, daqui a pouco outro... Porque a internet é assim, É assim, verdade. A internet é assim, né? Que Deus continue abençoando vocês. Me senti honrado pelo teu convite, né? Glorifico a Deus por isso. E também um abraço ali para os nossos irmãos, né? Todos os seus ouvintes, é claro. Os irmãos da Assembleia de Deus, Ministério da Casa Verde. Sim. Né? Que nós conhecemos como AD Casa Verde e também Você falou Adicave. Adicave, né? Conhecemos também como Adicave. Domingo nós temos ceia, né? Isso. Às 18 horas. Nossos cultos ali é domingo às 18 horas, se você me permitir. Pode falar, pastor. Domingo às 18 horas, o culto da família, né? Pela manhã às 9 horas, a escola dominical. Exato. Segunda-feira, o nosso culto de oração no templo antigo, né? Que é do lado ali. Isso. E quarta-feira, nosso culto da vitória. Glória. Né? Falamos o mês inteiro sobre avivamento, né? Sim. O que é o avivamento. E convidar os irmãos, né? A estarem conosco ali, seus ouvintes, né? Seus seguidores aí, né? Eita glória. Eita glória. Que são aí uma bênção, né? E eu não sei se eu esqueci alguma coisa que você me pediu. Não. Agora um recado, né? Um recado da questão da santidade para os ouvintes ali. Sim. Quanto à santidade, né? Que nós possamos viver, né? Isso que nós ouvimos aqui. Nós tentamos passar alguma coisa, né? Para os seus ouvintes, né? Com relação à santidade, né? Que vocês fiquem em paz, né? É um processo, né? É um processo duradouro, né? Até a volta de Cristo, até a volta de Jesus Cristo, nós estamos buscando e vivendo essa santificação, né? Certo. Que os teus ouvintes busquem a santificação, vivam para Deus, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, né? Famílias que estão participando conosco aqui, né? Verdade. Que sejam grandemente abençoadas, né? Se separando, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? E a igreja segue crescendo, né? Que bênção. A igreja, não só a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério de Casa Verde, mas todas as Assembleias de Deus, denominações, no mundo inteiro. Como você citou, 4, 5 países aí, né? Isso. Sejam alcançados e busquem a Deus. Glorifique a Deus, que a vitória é grande. A vitória é nossa, né? Sim. No nome de Jesus. A vitória é tua, né? No nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, agradecendo ao Senhor mais uma vez por esse carinho, tá bom? Conosco, sempre com a minha família. Por esse convite, né, de ter aceitado aqui. Lembrando que nós estamos ao vivo em vários estados. Perfeito. O índice aqui do Macapá é o índice que mais chega, com mais de 2.300 e pouco, né, Stephanie? Olha. Consegui abrir aqui agora. 2.300 e pouco. A gente chega a quase 5.000 ouvintes. Aonde? Macapá. Macapá. Pessoal de Macapá. Um abraço lá para os irmãos de Macapá. Macapá. Que bênção. Glória a Deus. E Belo Horizonte foi um alcance também muito bom. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui hoje, por esse momento tão crucial. Amém. Obrigado mesmo, assim. Glória Que Deus te abençoe, o Senhor, cada vez mais. A irmã Marisa, tá bom? Eu tenho não só um carinho, um respeito muito grande pelo pastor. E agradecer aqui, né, ao vivo, já que estamos ao vivo para 5.000 ouvintes, eu posso dizer que o Senhor foi um canal de bênção na minha vida. Amém. Por isso nós chegamos até aqui, porque nós temos pastores que, né, Sim. nos pegam no nosso pé. Glória a Deus. Né, isso eu digo geral, viu, pastor? Sim, claro. Né, claro. digo do pastor presidente, digo do antecessor Sim, também, do pastor Delfino Brunelli. E eu me emociono e que Deus te abençoe muito. Amém. Muito obrigado mesmo. Mandar um abraço aqui para todos os ouvintes, mais uma vez. O povo também da Zona Leste. Opa! O povo ali o povo da Decavo de Araguá, Vista Alegre. Me ajuda aí, Stephanie. Mais aí, vamos aí. Pra gente não deixar Ondina. Louvado seja Deus. Todo o povo de Deus, né? Todo o povo de Deus. Somos o povo abençoado. Abençoado. Senhor, né? Unido, né? Unido. Temos problema. Temos problema. Mas o povo de Deus orar uns pelos outros, né? É verdade, orar uns pelos outros. Né? Eu me emocionei aqui, pastor. Me emocionei porque vem umas lembranças boas. Então, que Deus abençoe. Amém? Amém? Nós estamos terminando aqui esse podcast. E lembrando aí que vocês podem acessar mais uma vez pelo Facebook, pelo Instagram. Acompanhem, vai, né, pastor?
Compartilhe aí. Vai ser muito edificante e eu tenho a certeza que vai impactar vidas. Glória a Deus. Por isso resgatando vidas. Aleluia. Eu coloquei ali no banner que é ide, Marcos 16:15. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. E hoje eu vejo Deus trazendo almas para o reino dele, pastor. Então Aleluia. por isso que nesse final eu posso fazer um apelo aqui, depois desse estudo, dessa palavra, vocês também que estão no Instagram, para você que está afastado da presença de Deus, para você que acha que não tem mais jeito, não tem mais solução, para você que está no mundo das drogas, da prostituição, você que perdeu a perspectiva de vida, acha que não vai chegar em lugar nenhum, saiba que há jeito para você sim. Deus tem plano para a tua vida, você não vai precisar tirar a sua própria vida, porque Deus ainda ele está no controle de todas as coisas. Então você vai mandar a sua mensagem de texto, eu não vou ler agora, mas dizendo, eu estou retornando para a presença de Deus. Evangelista, mas eu não sou evangélico, eu não sei, nunca nem conheci, nem ouvi falar de Jesus. Você também vai mandar a sua mensagem de texto dizendo, eu estou entregando a minha vida a Jesus. No 11 9 3951 0185, vou falar pausadamente. 11 9 3951 0185. Mande aqui a tua mensagem de texto para a Rádio Resgatando Vida. Meu pastor, mais uma vez, amém. Deus te abençoe grandemente e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. A todos os ouvintes. Amém. Vocês do Instagram, Deus abençoe a cada um. Fique na paz e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém? Amém. Deus abençoe. Pastor.